Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Da morte me livrou. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E a resposta do apóstolo é: de modo nenhum. Vamos falar um pouquinho nesta transmissão sobre o poder destrutivo do pecado. Paulo pregou o evangelho da graça. Pregava que o homem nunca seria justificado e aceito por Deus pelas obras, mas somente pela fé. Ele pregou isto de uma maneira tão radical que até chegou a ser mal interpretado. Assim como todos os que pregam sobre esse assunto de maneira bíblica, eles também são mal interpretados. Quando ele disse no capítulo 5 de Romanos, verso 20, onde o pecado abundou, superabundou a graça, esta expressão do apóstolo causou um impacto muito grande nos homens da lei, nos judaizantes, que eram judeus da lei convertidos ao cristianismo, queriam manter um pouco de Cristo e um pouco de Moisés. Paulo foi muito mal interpretado. Por 1500 anos, Israel ouviu sempre a mesma coisa. Se você fizer isto, se você fizer aquilo, o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Era obras e obras e mais obras que o homem tinha que fazer para ser aceito por Deus. De repente vem o apóstolo Paulo e diz: não é por obras. A salvação é pela graça, mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Como você acha que o povo de Israel, os líderes de Israel, como você acha que o povo judeu, acostumado a ouvir sobre fazer para ganhar os favores de Deus, como você acha que esse povo reagiu? Foram 1500 anos de lei. Lógico que de maneira negativa. Essa expressão que eu acabei de citar, de Romanos 5:20, ela deu muito o que falar. No capítulo 3, versículo 8 de Romanos, Paulo fala sobre essas pessoas que estavam mal interpretando suas palavras. Ele chega a dizer: dizem que dizemos, façamos o mal para que venha o bem. Se a graça superabunda onde o pecado é abundante, então
Olha como eles interpretavam. Quanto mais pecarmos, mais graça de Deus teremos. Mas não é esse um raciocínio tolo? Não é esse um raciocínio sem pé nem cabeça? Por isso, Paulo, nesta escritura que usamos na abertura desta programação, diz, capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Em outras palavras, seria certa essa linha de raciocínio de que quanto mais pecarmos, mais abundante será a graça sobre nossas vidas? Ele responde, ele mesmo responde: de modo nenhum. Por que de modo nenhum? Porque nada de bom pode vir do pecado. O pecado tem um poder destrutivo terrível. A intenção, o propósito do cristianismo, do evangelho, é libertar o homem do pecado, é levar o homem a viver em santidade longe do pecado, porque o evangelho entende que o pecado tem um efeito destrutivo terrível. Quando Deus veio para nos salvar, quando Deus tratou com a humanidade em relação ao pecado, ele não o fez de uma maneira leve, de uma maneira suave. Por quê? Como que eu sei disso? Porque quando eu olho para o Calvário, para a cruz, a maneira como Jesus ficou desfigurado, pagando preço pelas nossas dívidas, nossos pecados, a maneira como ele foi humilhado, a maneira como ele morreu, a maneira como ele foi abandonado, tudo isso me diz que o pecado não é uma coisa boa. Veja o que o pecado fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja a maneira como ele foi maltratado, a maneira como ele sofreu, foi afligido, o alto preço que ele teve que pagar, a maneira como ele foi desfigurado, como ele ficou, tudo isso me diz que Deus não tratou com leveza, com suavidade, com panos quentes o pecado, mas tratou de maneira severa. Por 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde, Deus derramou sobre aquele cordeiro inocente, o Senhor Jesus, seu Filho amado, toda a ira, o furor que ele tinha contra a humanidade pecaminosa ou pecadora. Por 3 horas, a ira de Deus se derramou sobre aquele cordeiro inocente. Deus não tratou com suavidade. Deus nunca brincou com o pecado. E você não deve fazer a mesma coisa. O pecado tem um poder destrutivo, terrível. Veja o que o pecado fez com o nosso Senhor Jesus. Veja o que o pecado fez com a primeira família que habitou aqui na terra, Adão e Eva. Eles tinham, preste atenção, todo o conforto, a provisão, a abundância. Não havia dor, não havia tristeza, não havia lágrimas de angústia. Era literalmente um paraíso o que eles tinham, onde Deus os tinha colocado. Pois o pecado entrou e tirou tudo que era de bom da vida daquele casal.
E o pecado fará a mesma coisa no teu lar, se você permitir. O pecado fará a mesma coisa na tua vida, se você não enfrentá-lo e tirá-lo do seu caminho. O pecado destruiu a humanidade, tirou dela tudo que era de bom. Adão e Eva viviam felizes, alegres, sem ansiedade, sem preocupações. Não havia cemitérios, hospitais, doenças, dores, aflições, depressões, não havia nada disso. Mas quando o pecado entrou, tirou deles todas essas coisas boas. Isso o pecado fará na vida de qualquer pessoa que lhe der abrigo. Não se brinca com o pecado. O pecado não é uma coisa boa. Por isso, a Bíblia fala sobre a santificação. Por que a santificação? Por que Deus pede a santificação da sua igreja? Por que Deus pede a santificação de seus filhos e suas filhas? Porque a santificação impede que nós venhamos a semear certas sementes erradas, pecaminosas, que atrairão uma colheita que não vamos gostar. A santificação faz a pessoa caminhar longe do pecado. A santificação faz com que você semeie boas sementes e te faz permanecer longe das semeaduras erradas. Evita que você venha a colher, ouça, a colher os efeitos nocivos, negativos e terríveis do pecado, das más ações, das atitudes erradas, etc. Então, quando nós pensamos em tudo isso, no Éden, em tudo que aquela família perdeu, quando nós olhamos para o Calvário e vemos o que o pecado fez com nosso Senhor Jesus, como ele foi maltratado, humilhado, desfigurado pelo pecado, nós chegamos a uma conclusão: o pecado não é bom. Só que ele tem uma parte que a Bíblia fala também, como em Hebreus 11, a Bíblia fala do prazer do pecado, do deleite do pecado, do gozo do pecado. Um adultério, por exemplo, arrebenta com um lar. Mas o ato do adultério, ele pode ser prazeroso. Aquele homem, aquela mulher, eles podem ter um momento de prazer, mas a consequência, porque é um ato pecaminoso sendo praticado, a consequência vai ser devastadora. O pecado não é bom. Só que ele tem essa parte. E é por isso que muitos pecam, por isso que muitos fazem coisas erradas, porque existe esse prazer, essa parte prazerosa, mas a consequência, a colheita, é horrível, horrível, terrível. Nunca se esqueça disso que eu estou falando para você. O pecado não é bom. O pecado tem um poder destrutivo terrível. E como nós conseguimos enfrentar e derrotar o pecado, as tentações em nossa vida? Há uma única coisa: o amor de Deus. O amor de Deus, vamos dizer assim, a revelação do amor de Deus por nós.
Eu tenho dito isso repetidas vezes. A velha aliança enfatizava o amor do homem para com Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, mente, alma, forças. Mas quando nós entramos na nova aliança, a ênfase é outra. Na nova aliança não se enfatiza o amor do homem para com Deus, mas o amor de Deus para com o homem. Sempre está dizendo, eu o amo, mas porque ele primeiro me amou. Ou, Deus amou o mundo de tal maneira. É sempre o amor de Deus pelo homem que é enfatizado na nova aliança. E esse amor é a única coisa que pode te levar à vitória sobre o pecado, o mundo, as coisas do mundo. E isso eu quero ler em 1 João, para que você entenda com maior profundidade o que eu estou tentando dizer. No capítulo 2, versículo 15 de 1 João, João diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você tem dois tipos de amores aqui. Você tem o amor pelo mundo e as coisas do mundo, e o amor do Pai. Um amor exclui o outro. Se você tem o amor pelas coisas do mundo, pelo mundo e as coisas do mundo, você não terá o amor de Deus em você. Se você tem o amor de Deus em você, você não terá amor pelas coisas do mundo. São amores que se excluem um ao outro. Eles não podem conviver. E se você notou, se você reparou, quero te mostrar esse detalhe. João diz assim, o amor do Pai. Aqui está enfatizando o amor do Pai. Não é amor ao Pai, não é amor a Deus, mas o amor de Deus. É isso que eu venho falando vez após vez após vez. Se você não entender o quanto Deus te ama, se você não entender o amor do Pai, se você não tiver a revelação do quanto você é amado por Deus, se você não tiver essa base como ponto de partida, como arrancada, você não vai perder o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Você não vai nascer de novo, porque quando Nicodemos estava querendo entender sobre o novo nascimento em São João 3, Jesus foi muito claro e disse que esse novo nascimento começa por aqui. Deus amou o mundo de tal maneira. E agora João diz, quer se livrar do mundanismo? Então comece por aí, por ter a revelação do amor do Pai, não ao Pai. Está entendendo a diferença? Amor do Pai. O quanto Deus te ama. Essa é a base, não é o quanto você ama a Deus. E é aqui onde eu acredito que as pessoas erram. Os casais erram. A esposa diz para o esposo, se você me ama, você não fará isto e aquilo. O esposo diz para ela, nunca vai dar certo. Por quê? Porque o ponto de partida da nova aliança não é o homem, é Cristo. Não é o homem, é Deus. O ponto de partida não é o quanto o homem ama a Deus, ama a esposa, ama isto, ama aquilo. Se o homem for o ponto de partida, o fracasso é inevitável. Faça votos, faça promessas, faça o que você quiser. Sempre será um fracasso. Até que você entenda isto que São João nos diz, que o amor do Pai acaba com o mundanismo. Acaba com esse amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Por quê? Porque no mundo, nesse ambiente, é um ambiente de pecado, e o pecado ele tem efeito nocivo, destrutivo, negativo, não é coisa boa. Por isso a santificação. Por isso nós temos um Salvador, a palavra Jesus significa salvação, e ele veio nos salvar dos nossos pecados, não em nossos pecados.
Por isso Paulo é muito claro. Só porque estamos na graça, porque a salvação não é por obras, isso nos permitiria ter um agir errado, obras pecaminosas, mundanas, já que as obras não salvam? Paulo diz, de maneira nenhuma. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Por quê? Porque o pecado não é bom. Porque o pecado não trará consequências agradáveis. Porque o pecado trará consequências destrutivas. Assim como o calor é inerente ao fogo, faz parte dele, é inerente. Assim, a morte é inerente ao pecado. A amargura é inerente ao pecado. A tristeza é inerente ao pecado. A angústia, a decepção, a frustração, tudo que não presta é inerente ao pecado. Quer dizer, se você viver em pecado, permanecer no pecado, como disse Paulo, continuar uma vida de pecado, você verá que tudo isto que acompanha o pecado vai vir sobre a tua vida. Então, quando nós falamos hoje sobre o porquê viver uma vida correta, o porquê entrar pela vereda da santificação, é justamente por isso. Porque o pecado tem um terrível poder destrutivo. Eu espero que esta palavra tenha te ajudado nesta noite, esta pequena meditação. Pense nisso. E se você não tem poder, força para se desfazer de um pecado em sua vida, de um vício, de alguma coisa pecaminosa, de um hábito impuro, imoral, confie em Deus. Não tente vencer pelas próprias forças, mas diga, Senhor, vença isso em mim. E confie que o amor de Deus por você te conduzirá à vitória. Confie nisso. Nós te convidamos para nos acompanhar toda quinta-feira a partir das 21 horas. Temos pequenas meditações, 20, 30 minutos, que podem fazer toda a diferença na sua vida, te conduzir à vitória. Te convidamos a, se você não se inscreveu em nosso canal no YouTube, Graça Suprema, inscreva-se. Ali nós temos muitos vídeos, mais de uma centena de vídeos, tratando sobre estes assuntos, dando conselhos para viver uma vida vitoriosa, uma vida cristã de verdade. Convide pessoas para assistir nossas transmissões ao vivo, às quintas-feiras. Convide pessoas para visitar o nosso canal. E ore por nós, para que esse trabalho possa alcançar o maior número de pessoas possível, ajudar as pessoas onde elas estejam necessitando de ajuda. Que o Senhor Jesus te abençoe com todas as suas ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo.